turma 1401 e turma 1402. Vamos dar início ao módulo 2, o caminho do alimento e suas transformações. Vamos analisar essa figura e perceber o que está acontecendo com esse menino. O menino está se alimentando, não é isso? O menino está mostrando um belo sorriso, mostrando os dentes. Eu queria saber de vocês se vocês sabem para onde vai os nossos alimentos. Os alimentos que comemos vão para onde dentro do nosso organismo? É sobre isso que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar sobre o caminho que o alimento faz, a transformação do alimento dentro do nosso organismo, tá bom? Nós vamos estudar sobre a higiene bucal, tá? Quanto é importante a arcária dentária, cada função dos dentes, para que eles servem na hora da mastigação, para que serve a nossa saliva, para que servem os nutrientes, para que servem os alimentos, tá bom? Então, a princípio, nessa imagem, a gente vê um menino aproximadamente de uns 6 anos, né? Vamos dizer que ele tem uns 5 para 6 anos, no máximo uns 7. Ele está perdendo a arcária dentária, né? Que os primeiros dentes são os de leite, eles caem para nascer os dentes permanentes, correto? Essas perguntinhas que estão aqui, geralmente a gente respondia no nosso caderninho, tá bom? Quem achar interessante pode copiá-la no caderno, todas as 3 perguntas, e responder com suas palavras. E eu posso responder na próxima aula. Vamos iniciar a aula com uma live, corrigindo todas as questões do módulo 2, tá? Então, não se preocupa se essas perguntinhas aqui, ó, essas 3 perguntinhas vão ficar sem resposta agora. Não ficarão sem resposta agora, tá? Eu darei as respostas quando eu fizer a correção de todo o módulo na próxima aula. Nós vamos iniciar a próxima aula da próxima semana com uma live, fazendo correção de todas as questões do módulo 2. Hoje a tia Bruna vai fazer a leitura do capítulo e a explicação. Dentro da paginazinha que vocês vão entrar para estudar, tem outros vídeos e tem figuras. Assistam os outros vídeos, assistam o vídeo da tia Bruna e assistam os outros vídeos também e prestem atenção bem nas figuras que a tia Bruna colocou. São muito importantes, tá bom? Vamos lá iniciar. Eu vou ler as 3 perguntas, vou até falar um pouquinho, tá bom? Você sabe para onde vão os alimentos que comemos? Então, a gente vai falar disso agora, quando a gente começar a iniciar o capítulo, tá bom? Os nutrientes presentes nos alimentos nutrem as células do corpo, como os nutrientes ingeridos chegam até elas. Nós também vamos falar agora sobre isso. Então, vamos falar sobre todos esses assuntos, tá? Depois vocês vão lá no caderninho de vocês, copiam essas 3 aqui, ó. Essas 3 perguntinhas aqui, ó. Copiem no caderno e respondam lá, tá bom? O menino da imagem não está com a dentição completa. Você já passou por isso? Você vai responder se já passou por isso, se já perdeu os seus dentes de leite. Faz um textinho de umas 3 linhas, dizendo se já perdeu o dentinho, se já nasceram os permanentes, tá bom? Vamos lá. Para começar, a gente vai dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. É uma menina, tá vendo? A menina está mostrando que ela está perdendo um dentinho, correto? Ela está com um sorriso, com uma janelinha, aonde ela perdeu o seu dentinho. Então, vocês também vão fazer essas respostas, tá? Na correção lá da live da próxima aula, eu vou dar todas essas respostas. E explique o que aconteceu com a garota. Que nome recebe os dentes que caem para dar lugar aos dentes permanentes? Os dentes permanentes, que substituem os que caíram, também caem naturalmente? Qual a importância dos dentes para a digestão dos alimentos? Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui agora, tá? Esse exercício também será feito, pode ser feito direto no caderno de vocês, tá bom? E a tia Bruna vai corrigir numa live na próxima aula. Vamos lá. Outra coisa que eu vou pedir a vocês, turminha, se vocês acharem que a tia Bruna está falando muito rápido,
por favor, sinalizem com uma mensagem. A tia Bruna vai colocar um lugarzinho, vai colocar um e-mail também depois para vocês sinalizarem para mim se vocês estão achando que eu estou falando alto, ou que eu estou falando muito baixinho, ou que está sendo muito rápido para vocês, tá bom? Foi o que eu pedi lá e falei no começo. A tia Bruna não tem muita habilidade com computadores e informática. Isso aqui é tudo muito novo para mim. Então, a tia Bruna tá com medo de não estar agradando, nem esclarecendo as dúvidas, entendeu? Eu tô com medo de estar confusa aqui com vocês. Então, por favor, qualquer reclamação, qualquer coisa que vocês acham que não estão entendendo, sinaliza. Ajudem a tia Bruna a melhorar aqui com a informática e o computador, combinado? Vamos lá, então. A digestão dos alimentos. Como vimos no módulo anterior, os alimentos não podem ser aproveitados se mantiverem a mesma forma e tamanho que apresentam quando são ingeridos. Assim, no interior do corpo, são necessárias diversas transformações para que, enfim, os nutrientes cheguem até as células. O sistema digestório é um conjunto de órgãos responsável pela digestão dos alimentos, isto é, pela quebra dos alimentos em partículas menores, para que possam entrar nas células. Após a digestão, os nutrientes dos alimentos são absorvidos e utilizados pelo organismo em diversas funções. A seguir, vamos conhecer o caminho percorrido pelo alimento ao longo desse processo. Então, o alimento, o primeiro lugar que ele chega, que ele entra é pela boca, correto? E ele vai passar por todo o nosso organismo. O sistema digestório é o que a gente vai estudar agora. Ele é um conjunto de órgãos responsável pela digestão dos alimentos. Então, o que faz o alimento chegar até as células? O que acontece com o alimento? Por onde ele passa? Ele passa por um conjunto de órgãos que são responsáveis por isso. O nome desse conjunto de órgãos é sistema digestório. Lembra desse nome? Esse nome é importante. A gente vai falar muito sobre eles nesse módulo. Vamos lá. De boca aberta. A digestão dos alimentos se inicia na boca, que é o primeiro órgão do sistema digestório. Com o auxílio da língua e da saliva, os dentes trituram os alimentos. Essa etapa, chamada de mastigação, é essencial para fragmentar os alimentos em pedaços menores. Isso é chamado de digestão mecânica. Então, a mastigação, ela corta o alimento em pedaços menores. Isso é chamado de digestão mecânica, facilitando as próximas etapas desse processo, tá bom? Então, o alimento entra pela boca, passa pela saliva, com a ajuda da língua e da saliva, os alimentos ficam triturados. Então, o alimento entra na boca, com a ajuda dos dentes, da saliva e da língua, o alimento fica triturado. E essa etapa é chamada de mastigação, tá bom? Que é muito importante para fragmentar os alimentos em pedaços menores, senão a gente não consegue com que esses alimentos cheguem até o local onde é bem importante para nós, tá bom? E essa digestão, esse comecinho, que se inicia na boca, os dentes, a língua e a saliva ajudam, se chama digestão mecânica, tá bom? Ela facilita as próximas etapas do processo. A digestão mecânica, que é a mastigação com a saliva e com a língua, ela facilita as próximas etapas. Vamos lá. Os dentes e a mastigação. A quantidade e o tamanho dos dentes muda ao longo da vida. As crianças têm, em geral, 20 dentes e os adultos 32 dentes. Isto acontece porque as crianças ainda têm dentes de leite. Com o tempo, esses dentes caem para dar lugar aos dentes permanentes, até que seja possível cortar e mastigar alimentos. Os bebês e as crianças pequenas devem ingerir alimentos líquidos ou pastosos. A substituição dos dentes de leite ocorre entre 6 e 12 anos. Então, vamos lá. As crianças têm dentes diferentes dos adultos. As crianças possuem 20 dentes e os adultos 32. Isso acontece por quê?
Porque as crianças ainda possuem os dentes de leite, aqueles dentinhos que nascem, que começam a aparecer quando nós somos pequenininhos, às vezes com 1 aninho e meio, 2, né? 6 meses, 8, de acordo com cada criança, aparecem os dentes de leite. O adulto já tem 32 dentes, por quê? Porque ele já fez essa troca. Por quê? Porque o dente de leite, ele cai naturalmente. Não é preciso arrancar, tá bom? Com o tempo, esses dentes caem para dar lugar aos dentes permanentes, até que seja possível cortar e mastigar alimentos. Os bebês e as crianças pequenas devem ingerir alimentos líquidos ou pastosos. A substituição dos dentes de leite ocorre entre 6 e 12 anos de idade. Agora, observe os dentes de um colega na sala. Bom, a gente não está na sala, mas pega um espelhinho, tá? Coloca na frente da sua boquinha, abra e observe os seus próprios dentes, tá bom? Veja quantos dentes há na arcária dentária inferior, a arcária dentária de baixo. Depois, quantos dentes há na arcária dentária superior, os de cima. Eles são todos iguais? Quais são as diferenças entre eles? Compare-os com os dentes da imagem ao lado. Então, vamos lá. A tia Bruna botou uma foto aí, já está no livro, mas lá depois, na paginazinha que a tia Bruna criou, com os deverezinhos e com esse vídeo, eu botei uma outra arcária dentária. Vocês vão ver lá depois. Tem todos os dentes, tá? Você vai comparar os seus com esses aí. Tem os molares que moem os alimentos. São aqueles dentinhos lá de trás. São os caninos que furam e rasgam os alimentos. Aquele que a tia Bruna já mostrou, lembra em sala? Aquele que parece dentinho do vampiro? Eles são os caninos. Os incisivos são esses da frente, que cortam os alimentos, correto? Tem os pré-molares, que eles ficam depois dos caninos. E lá atrás, aquele último lá dente, aquele último dente lá de trás, são os sisos, tá? Esse é um esquema da arcária dentária de um adulto. Os dentes apresentam diferentes formatos. Cada formato desempenha uma função específica, tá bom? Então, todo mundo analisou bem? Com o espelhinho, fez a comparação dos dentes do adulto com o dente de vocês? Então, isso aí, a arcária dentária de um adulto não é a mesma arcária dentária de uma criança, porém, a criança também tem esses dentezinhos que o adulto tem. Vai mudando ao decorrer do tempo, vai perdendo naturalmente os dentes de leite para chegar aos dentes permanentes, tá bom? Vamos lá. O sistema digestório. Na boca, além de ser triturado pelos dentes, o alimento é misturado à saliva, que contém uma substância que ajuda a digerir os carboidratos. Essa substância, bem como outras que vão sendo adicionadas durante a digestão, fazem parte da chamada digestão química, isto é, do processo de liberação dos nutrientes presentes nos alimentos. Vamos ver a seguir as etapas do processo do sistema digestório. A tia Bruna vai colocar o dedinho na tela para mostrar aonde se inicia o processo digestório. Como a gente já tinha falado, ó, tá vendo aqui, ó? Boca. O processo de digestão começa com a mastigação, feita pelos dentes e ação da saliva. A saliva é liberada pelas glândulas salivares. A língua auxilia na trituração, na mistura do alimento com a saliva e na deglutição. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que o alimento entra com a ajuda dos dentes, da saliva e da língua, não é isso? A saliva que é liberada pelas glândulas salivares. Ele faz todo um processo, né, de mastigação, de trituração em pedaços menores do alimento, correto? Quando ela que ela passa pela boca, ela chega aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, boquinha, glândulas salivares, correto? Ela vai passar pelo esôfago, aqui a tia Bruna tá mostrando o esôfago, ó, o esôfago. Esôfago, depois de engolido, o alimento segue para o estômago por meio de um tubo musculoso, o esôfago.
Quando a gente voltar às aulas presenciais, nós vamos montar esse tubo, tá bom? A tia Bruna já tinha separado esse material para a aula seguinte, mas a gente entrou de recesso. Nós vamos montar o esôfago. Vamos fazer com material de massa, uma massa que a tia Bruna massa própria para crianças. Mas a gente vai fazer o tubo. Esse tubinho aqui, o esôfago, nós vamos fazer ele, tá bom? Porque ele é um tubo musculoso. Por esse tubo passa todo o alimento que já foi partido em pedaços pequenos pela boca, pelos dentes, língua e saliva. Lembra disso? Vamos lá. Depois do esôfago, ele vai para o estômago. Olha aqui, ó, número 3, o estômago. No estômago, o alimento é triturado novamente e sofre a ação de um líquido que ajuda na digestão por aproximadamente 3 horas. Quando ele chega no estômago, o alimento passa por outro processo de trituração, tá? Entendeu? Quando ele chega lá no nosso estômago, aqui, ó, no estômago, número 3, tá vendo? É marronzinho, ó, clarinho. Quando ele chega no estômago, ele se encontra com um líquido, tá? Que ajuda na digestão. Leva aproximadamente 3 horas para isso acontecer, tá? Quando a gente come, que chega lá no estômago, levam 3 horas para isso acontecer, tá? Depois que isso aconteceu, ele vai para o intestino delgado, tá vendo, ó? São essas, ó. São essas, como se fosse um canalzinho todo enrugado, ó. É o intestino delgado. Do estômago, o alimento segue para o intestino delgado. Nesse órgão, ele entra em contato com substâncias que, liberada pelo pâncreas, tá vendo o pâncreas? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? A de baixo, ó. Debaixo do intestino grosso. Ele tá embaixo do intestino grosso, o pâncreas. Tá vendo? Nesse órgão, ele entra em contato com substâncias que, liberadas pelo pâncreas, pela vesícula biliar e pelo fígado, concluem a digestão dos alimentos. No intestino delgado, os nutrientes resultantes da digestão são absorvidos e passam para o sangue, quando então vão para as células. O que não foi absorvido no intestino delgado segue para o intestino grosso. Vamos lá, então. No intestino delgado, tudo que foi absorvido, tudo que é nutriente que é importante para a gente, tá? Todos os nutrientes que foi resultado da digestão, tá? Eles são absorvidos pelo sangue, tá? E quando então vão para as células, ele é absorvido pelo sangue e vai direto para as células. Tudo que for bom, todos os nutrientes que foram bons e absorvidos, que são importantes para o corpo, eles são absorvidos eles vão para o sangue, que são absorvidos pela célula, entendeu? Bom, boca, esôfago, estômago. 3 horas de digestões, foi para o intestino delgado. O intestino delgado é um outro filtro, que chega lá e ele encontra substâncias que separa só o que é importante para nós, tá? O que não for importante, o que não ficar no nosso organismo, ele é liberado para o intestino grosso, ó. Essa outra, ó, esse outro caninho aqui, não sei se vocês conseguem ver daí, ó, número 5, ó. Intestino grosso. No intestino grosso acontece a absorção de água e sais minerais. Nesse órgão também existem muitas bactérias que ajudam na digestão. Tudo que não foi absorvido segue até o final do intestino grosso, o reto, e é eliminado pelo ânus na forma de fezes. Então, vamos lá. Tudo que não foi absorvido no intestino delgado, né? Tudo que não foi liberado para o sangue e para as células é jogado lá para o intestino grosso, tá? Lá acontece a absorção de águas e sais minerais. Nesse órgão também existem muitas bactérias, tá? Que ajudam na digestão. Essas bactérias ajudam para que a gente elimine os alimentos, para que não fique preso dentro de nós. É a digestão, tá mandando todo o alimento que entrou e que não serve embora, correto? Tudo que não é absorvido segue até o final do intestino. Ó, aqui, vai até o final do intestino. Isso aqui é o final do intestino, ó. Intestino grosso é aqui, o finalzinho dele, ó. Tá vendo? Chegou no intestino grosso, ele é eliminado pelo ânus em forma de fezes. Então, vamos lá. O sistema digestório inicia-se na boca, vai para o esôfago, passa pelo estômago, que fica por 3 horas, ele vai para o intestino delgado, por último, ele chega no intestino grosso, aonde é liberado pelo reto e é eliminado pelo ânus em forma de fezes.
Tudo ok sobre o sistema digestório? Então, vamos lá. Aqui, nós temos o sistema... Desculpa. Aqui nós temos o sistema digestório, tá? Vocês vão preencher com calma. Pode consultar a página 137. A princípio, vocês podem consultar a página. Se não entendeu, se não sabe de qual... Eu sei que não é na primeira vez que a gente vai decorar o nome de todos os órgãos do sistema digestório, tá bom? Agora é com você. Observe a imagem, escreva no espaço indicado o nome de cada órgão envolvido na digestão dos alimentos, tá bom? Agora identifique quais órgãos representam na atividade anterior, realizam as ações descritas a seguir. Mastigação, absorção de nutrientes, absorção de água e liberação de suco digestivo. Quem faz a mastigação? Pontinho, pontinho, pontinho. Quem faz a absorção dos nutrientes? Absorção de água e liberação dos sucos digestivos, ok? Número 3, tá? Isso aqui vamos testar. Não faça quando nós estivermos novamente em sala de aula, presentes, nós vamos fazer, tá bom? Todas essas experiências, a tia Bruna já anotou num papel, não vou esquecer, serão feitas com certeza, tá bom? Então, não fiquem preocupados. Se quiserem dar uma olhada, tia, eu tô curioso. Legal, pede a mamãe para filmar. A tia Bruna vai disponibilizar um e-mail e eu vou assistir muito feliz, tá? Mas não é obrigada a fazer essas experiências. A princípio, nós temos que entender a matéria, responder e as experiências serão feitas pessoalmente. Mas se quiser fazer... Poxa, a tia Bruna vai ficar muito feliz. Eu acho que eu até consigo depois postar na nossa página para todos os amigos ver. Mas não se sinta obrigada a fazer esse tipo de atividade, tá bom? Vamos lá.